então, falando de saúde, de conscientização, o papo de hoje é papo com informação, com conscientização e alerta também, viu? Dr. Murilo Peretti, seja bem-vindo. Obrigado, Samara. Feliz 2024, não veio aqui esse ano ainda. É isso aí, a todos nós. Com certeza. Olha, então solta a vinheta que vai começar esse quadro que eu adoro, o Papo com Café. Papo com Café. Oferecimento Café Jaguari, perfeito pra você. Tchim, doutor. Um cafezinho é sempre bem-vindo, né? E esse aqui não é qualquer café não, viu, minha senhora? É o Café Jaguari. E não é fake também não, viu? Muito bom. É de verdade. Olha, a gente sempre abre espaço aqui para conversar sobre campanhas como essa, né, doutor? A gente falou de Janeiro Branco no começo do mês, que é de saúde mental. Nós falamos de Outubro Rosa, Novembro Azul e chegou a vez da campanha Janeiro Roxo, que é de conscientização à hanseníase. O que vem a ser a hanseníase? Então, a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa e acomete a pele e os nervos. É uma doença muito antiga. Olha! 4.000 anos já existe essa doença e muito frequente no país. Sério? Mais comum do que a gente imagina? Muito mais comum do que nós imaginamos. Então, o Brasil é o segundo país em número de casos no mundo. Olha, o segundo país no mundo. Ficando atrás apenas da Índia. Meu Deus! Sim. E o que se deve a isso, doutor? Tem alguma coisa a ver com o clima ou com conscientização mesmo das pessoas? Por que é o segundo no mundo? A princípio, essa doença é muito mais comum nos países subdesenvolvidos e nos países, né, em desenvolvimento. Então, por esse motivo, o país Perfeito. Tem esse número de casos. Solta o flyer aí pra gente da campanha. Ah lá, olha, sem preconceito, hanseníase tem cura. Janeiro Roxo é o mês de conscientização e combate à hanseníase. Vamos falar um pouquinho disso, doutor? Sem preconceito. Por que a hanseníase causa todo esse preconceito, né? Esse olhar também para a doença. Por que hanseníase tem isso? Porque a doença, se ela não for tratada precocemente, ela leva algumas sequelas, principalmente nos braços, nas pernas, no rosto, deformidades. Então, antes, os pacientes, eles ficavam até internados para o tratamento e afastados. E isso mudou nos últimos anos. O tratamento é feito em casa, ninguém fica afastado, né, dos seus afazeres, das suas atividades sociais. Né? Havia sempre um estigma, era uma doença conhecida como lepra. Então, isso mudou, né? Não existe mais esse nome no nosso dia a dia. Isso, e que bom que a medicina está cada vez mais avançada também. Então, vamos lá do início, né? Quais são os primeiros sinais de hanseníase, os primeiros sintomas? O que a pessoa pode sentir, o que pode aparecer? Os primeiros sinais, eles ocorrem na pele, então pode ser uma mancha mais clara que a pele, ou avermelhada, ou até acastanhada. Olha. E nessa mancha, ou nessas manchas, às vezes são muitas, pode ocorrer o que? A perda da sensibilidade. Então, dolorosa, tátil e térmica. Então, o paciente não consegue distinguir o quente, o frio, né? Não sente dor ali, acaba se queimando, enfim. Além das manifestações nos nervos, então Olha formigamento, falta de sensibilidade, olha, até a diminuição alteração da força. Da força nas mãos, nos pés. Então acomete pele e nervos. Que interessante. Então, primeiros sinais aí, já corre procurar ajuda médica, passar por uma consulta, né, doutor? Uma vez que diagnosticada a hanseníase, tem cura e como é esse tratamento, né? Dura muito tempo? A doença, sim, ela tem cura. O tratamento, ou ele vai durar 6 meses, na minoria dos pacientes, ou 1 ano, então 12 meses de tratamento. Pacientes tratados por esse período são considerados curados. Olha, que bom, né? Tem alguma relação com gênero, por exemplo, mulheres sofrem mais ou acomete mais os homens, ou idade também, alguma faixa etária sofre mais ou é igual para todo mundo? Todas as idades são acometidas. Até crianças? Até crianças, mas é mais comum nos adultos e atualmente existe uma tendência de ocorrer mais casos nos homens. Olha só, Sim. Interessante. Ah lá, então quando de repente surge essa mancha, ela pode perder a sensibilidade da pele ou todas as manchas de hanseníase vão perder a sensibilidade? Não, não são todas. Algumas sim, a maioria vão perder a sensibilidade. Daí a importância de, se você tiver uma mancha suspeita
suspeita ou conhecer alguém que tenha, buscar a ajuda de uma equipe médica ou equipe de saúde numa unidade básica de saúde ou do seu ou sua dermatologista. Perfeito. Vamos ver aí na sequência algumas outras regiões, né, do nosso corpo que podem acometer. No rosto, doutor? Até no rosto. É incomum, mas aquela mancha avermelhada ou com falta de sensibilidade, dormente. Então pode se espalhar pelo corpo. O corpo todo pode ser acometido. Ó, no braço também? Sim. E coça, o que a pessoa sente? Que eu tô vendo uma mãozinha ali meio que coçando o braço. Geralmente não coça. Olha. Geralmente é assintomática. Pelo contrário, diminui a sensibilidade nessa região. Nossa, muito importante a gente falar sobre isso, viu? E agora, mais importante ainda, que eu gostaria de frisar aqui, é que não pega, né, doutora? É totalmente mito. Explica pra gente. Olha, interessante, a hanseníase, ela é transmitida por via aérea. Então, é aquele paciente que não está tratando, que transmite a bactéria, um bacilo, através da fala, da tosse ou do espirro para os contatos próximos. Então, essa bactéria vai para o pulmão do paciente e ele pode desenvolver a doença. Mas interessante, de cada 10 pessoas que pegam a bactéria ou o bacilo da hanseníase, 9, ou seja, 90%, existe uma imunidade, uma resistência natural. Então, a minoria vai desenvolver a doença. Quando eu tô falando aqui que não pega, porque muita gente acha que às vezes assim, tocar vou relar a pessoa, em você, não. Eu vou pegar a hanseníase. Não é assim, Não existe gente. a transmissão pele a pele, é via respiratória. Com certeza, até pra gente falar um pouquinho de preconceito, como eu disse lá no início, que hoje o paciente que chega no consultório, né, que é diagnosticado com hanseníase, quais são as principais queixas, doutor? A principal queixa é a mancha de pele com alteração de sensibilidade. Apesar dela ser frequente, existem poucos casos aqui na nossa região. Ai, que bom, a gente tá aí falando para todo o Sim. interior paulista, né? Para você ter uma ideia aí de casa, do outro lado da tela, aqui em Presidente Prudente, o ano passado, foram 4 novos casos da doença. E na região de Presidente Prudente, 14. Olha. E falando em outras cidades aqui, Assis, por exemplo, 6 casos, né? Assis e região, o ano passado, casos novos. Araçatuba, 43. Olha. Bauru, 15 casos, né? Bauru e região. Marília, 26 casos. E São José do Rio Preto e região, 89 novos casos da doença. Olha só. Então, somando-se os casos de cada cidade do estado, mais de 1.000 casos ano a ano. E no Brasil, esse número pode chegar a 20.000 novos doentes acometidos pela doença anualmente. Então, por isso, mais uma vez, a importância da gente abrir espaços como esse para falar de campanhas maravilhosas como essa, né? Janeiro Roxo, que é de prevenção, de combate e conscientização à hanseníase. Quais os fatores de risco da hanseníase? Doutor, pode evoluir para algo mais sério? Antigamente, quando não havia muito diagnóstico e tratamento, a gravidade da doença estava nas sequelas, principalmente no acometimento dos nervos e da pele. Então, úlceras, deformidades e as alterações, por exemplo, mãos em garras e as dificuldades motoras ou de movimentação. Olha só. Hoje em dia, as sequelas, elas são menos frequentes, porque a detecção está cada vez mais precoce e o tratamento é efetivo. Ai, que bom. Ótima notícia. Vou abrir já para as perguntinhas de vocês. É tão importante, né? A gente tentar ajudar quem está em casa. Várias perguntinhas já. A Dalva de Ilha Solteira? Beijo. A Dalva, doutor, tá perguntando se quem tem hanseníase pode tomar sol. Eita. Quem tem a hanseníase pode ter uma pele mais sensível. Não é contraindicado o sol. Pode tomar, mas com a devida proteção. Já vou até pegar um gancho. Pode passar protetor solar em cima da mancha? Pode, não há nenhum problema quanto a isso. Perfeito, então. Deixa eu ver aqui. A Ana Clara, não deixou a cidade, mas ela tá falando que ela tá com uma mancha grande avermelhada no braço, mas que coça muito. Se pode ser hanseníase. A gente falou que não coça, né? Geralmente não coça, pode coçar sim. Existem outras lesões de pele que, né, fazem diagnóstico diferencial, parecem a doença, mas não são. As dermatites, as alergias, a psoríase, as micoses, então é importante a avaliação médico-dermatológica. Falando nisso, falando em psoríase, tem perguntinha aqui. Qual a diferença de hanseníase e psoríase? A Ana Paula está perguntando. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, então é importante uma bactéria se estabelecer
estabelecer e, né, replicar no organismo lentamente. Já a psoríase é diferente, não tem micro-organismo algum na pele, é uma doença inflamatória, possivelmente autoimune. Olha, perfeito, então. Até uma pauta para a gente conversar um dia sobre psoríase, Sim. né? Essa doença é bem frequente, 1% da população possivelmente tem. Outra perguntinha interessante, tem algum fator genético? Não deixou o nominho, mas a nossa telespectadora está perguntando se pode passar para o filho. Será que ela está gestante? Não existe um fator genético muito importante para a hanseníase. O principal fator de risco é realmente você coabitar com uma pessoa doente que não está tratando e ao longo de anos inalar a bactéria, ela vai para o pulmão e depois para a pele e nervos. Olha só, a Ellen de São José do Rio Preto, beijo, obrigada pelo seu depoimento. Ela tá dizendo, pauta importantíssima. Já sofri muito com hanseníase, já sofri muito preconceito. Olha só, doutor. Então, como que mexe, né? Mexe até com a autoestima das pessoas, mexe com tudo, né? Muito com a autoestima. Muitas pessoas sentem-se isoladas, incapazes, mas isso mudou ao longo dos anos. Hoje o tratamento é oferecido gratuitamente, está acessível a todas as pessoas em todos os estados, levando uma vida normal. Tá vendo? Então procure aí na sua cidade a qualquer sinal, né? Procure aí na sua cidade um posto de saúde, procure ajuda médica, né? Passe por uma consulta, porque toda doença, né, doutor? Quanto mais cedo a gente diagnosticar, mais cedo a gente começa a tratar. A tratar, evitar complicações e a cura mais precoce. Verdade. Pra gente encerrar com chave de ouro, coloca aí na tela novamente o flyer da campanha Janeiro Roxo, que é de combate e conscientização a hanseníase, né? Então, tema muito importante. Olha lá. E o tema desse ano é Sem Preconceito. Hanseníase tem cura. Então, fica o alerta aí pra você. Já dá uma cutucada aí no maridão, naquela irmã, na cunhada. Fala, ó, fica atenta aí aos sinais de hanseníase e bora procurar ajuda. Certo, doutor? É isso mesmo, uma campanha do Ministério da Saúde e que não é só para os profissionais da saúde, é para todos nós o alerta e a conscientização. Verdade. Botei um recadinho do Café Jaguari agora? Eu dou o recadinho agora ou eu dou depois do intervalo? Então, enquanto o pessoal coloca o recadinho ali, doutor, fica à vontade para tomar o seu Café Jaguari, que é delicioso mesmo, né, gente? Olha só, ele é de qualidade aprovada e certificada, com sabor e aroma sem comparação. O Jaguari é perfeito para o seu dia a dia e também para os seus melhores momentos com a família, com os amigos. Aquele aroma e sabor delicioso, né? E você, já tomou o seu Jaguari hoje? Marque seus momentos com suas amigas, com seus amigos, saboreando essa delícia de café. Café Jaguari é perfeito para você. O papo de hoje foi sobre conscientização. Doutor, obrigada. Eu agradeço novamente, até breve. Esse tempo seco tá acabando com a gente, né, doutor? Muita tosse, aqui nos bastidores, seca, eu tossindo, doutor tossindo, haja ar-condicionado, tempo seco, São Pedro, manda chuva pra gente, ó. Primeira pausa do dia, daqui a pouquinho eu volto com muito mais.